escrita para mim não é um hobby, é uma profissão. Eu ganho dinheiro com a escrita. E como eu vendo o meu trabalho intelectual, eu não encaro como um hobby. Porque com um hobby envolve outras coisas. A paixão está em ambos. Você faz um hobby com paixão e também desenvolve uma atividade profissional com paixão. Mas, quando você ganha dinheiro, você tem que ser um profissional. Não pode ser encarado como um hobby, porque as características de ambas as realidades são diferentes. Com um hobby você pode não ter uma responsabilidade. É uma coisa só, um passatempo, um prazer. Eu sou Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. E aqui eu falo de livros, sobre os meus livros, assuntos relacionados a livros, como este, por exemplo. Eu me assumi como escritor, digamos assim, algum tempo atrás. Foi assim um drama, de uma certa forma, porque eu tenho uma autocrítica muito grande e escrevo desde criança, essa é a verdade. Porém, se dizer escritor, demorou. Foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, passou um tempo, eu me assumi como escritor e sinto responsabilidade como tal. O primeiro livro que eu lancei é a história da congregação cristã dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Eu comecei a pesquisa desse livro em 94 e foi para responder as minhas perguntas. Eu nem imaginava que eu lançaria um livro, mas quando eu vi que seria bom que eu o lançasse, assim eu fiz. E sobre esse livro, um leitor entrou em contato comigo, eu vou aqui ler o que ele disse. Irmão, me desculpe pela franqueza, sou novo no seu canal, ganhei um livro sobre a biografia de Franciscon, porém achei o conteúdo tendencioso e de certa forma denegria a imagem da CCB. Seu livro é isento de vieses? Aí eu respondi, sim, totalmente, porém falo sobre a busca pela doutrina apostólica plena. Sei do que está falando. Sugiro também ler o esclarecimento dos Novos Atos. Então, como vocês viram, a história da congregação cristã, que é a minha igreja, e eu quis resgatar essa história, porque eu perguntava para as pessoas, ninguém sabia nada, e ele perguntou aqui, né, se o meu livro não tem um viés, né, se o livro é isento de vieses, né? Olha, não é um livro oficialesco, eu narro realmente a história como ela aconteceu e falo de mitos que surgiram entre nós da congregação, que é a minha igreja, eu sou da Congregação Cristã no Brasil, CCB, e aqui eu falo sobre essa igreja no mundo inteiro. Então eu falo assim sobre esses mitos, sobre movimentos de doutrina rígida que surgiram entre nós, os equívocos de Franciscon, tudo é narrado. Tanto que eu primo pela liberdade. Várias pessoas sugeriram, a igreja deveria apoiar, vender no fundo bíblico, que é onde nós vendemos bíblias, inários a preço de custo. Não. Por quê? Porque justamente eu sou um profissional, eu quero ter liberdade. Mesmo que isso acontecesse, eu teria o medo de não ter essa liberdade que eu tenho. Então, novamente, é um trabalho profissional, porque eu vendo, né? Sempre encarei assim, sempre. Não encaro como um hobby, como um passatempo, de jeito nenhum. Aí lancei o segundo, que é um romance, Jamais Serás um Dimas Draumo. Aqui eu uso de muita criatividade. Falo sobre 30 anos no jornalismo, que é uma das minhas profissões. Usei o livro na minha dissertação de mestrado, analisando outras obras sobre o mesmo gênero. Uma escrita muito criativa. Fluxo de consciência, monólogo interior, muito bom mesmo. O terceiro é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que é sobre os bastidores para escrever a história da congregação cristã. O quarto estou com ele aqui, Sobre o Leite Não Derramado, um romance dos tempos de hoje.
Essa é uma espécie de continuação de Jamais Serás um Dimas Drauman. Aqui eu resgato o alter ego, né, do primeiro lá, que é José Renato Ribeiro, e falo sobre uma experiência desagradável que eu tive em 2022, quando eu fui filmado em sala de aula, caí numa armadilha de pessoas, de alunos incentivados a filmar professores, porém eles me colocaram ali numa armadilha, ficavam fazendo perguntas, eu acabei falando o que eu pensava, eles filmaram e jogaram na internet. Com isso eu me vi envolvido numa trama horrorosa, fui perseguido virtualmente. O autor da suposta minuta golpista, que está sendo agora novamente investigado, o Felipe Martins, entrou em contato comigo, e eu narro isso no livro porque está tudo emaranhado, e ele entrou em contato para falar sobre a história da congregação cristã, que a família dele é da congregação cristã. E aqui eu narro este assunto nesse livro. Então eu falo também dessas questões assim, da igreja, e também assim a Carla Zambelli, que agora vai ser julgada, aquela deputada que correu atrás de um homem preto com uma arma, ela acionou o Ministério Público. Flávio Bolsonaro republicou o vídeo, enfim, um deputado aqui do Paraná. Vocês não imaginam o que eu passei. Eu narro tudo nesse romance dos tempos de hoje, né? E estou vendo aí o desenrolar ainda dessa história. Essa história não tem fim, ainda não terminou, né? Então assim, sim, sou escritor profissional, invisto o meu intelecto nisso. De que forma? Lendo muito, estudando, pesquisando, aprendendo idiomas. E tenho a formação acadêmica que me dê condição para fazer isso. Por quê? Eu tenho que vender um produto bom, não é um hobby. Eu já tive muitos hobbies quando era criança. Hoje eu coleciono carrinhos antigos, miniaturas. Mas eu colecionei selos do mundo inteiro, moedas antigas. Ainda eu tenho algumas, da época até do Brasil Imperial, 1822, a mais antiga que eu tenho. Dinheiro, cédulas antigas e várias coisas, né? Eu tenho como um hobby. Agora, como escritor, é profissional, porque eu tenho que arcar com a responsabilidade. Eu tenho que escrever com cuidado, com estilo, primando pelo bom português. Eu tenho que oferecer para a pessoa que compra meus livros um bom produto. Um hobby, ele não é vendido um hobby. Um hobby, ele não é comercializado, é só para o seu prazer. Vocês não concordam comigo? Então é isso. Quem quiser saber da história da congregação cristã, que muitos me seguem por conta disso, este é o livro, né? Mais o esclarecimento dos novos atos. E um quinto que eu lancei. Da missão à congregação. Placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. É um livro pequeno, só focado na explicação da nomenclatura, dos nomes que a igreja teve ao longo aí do século, que é outra coisa muito distorcida na internet. Então é isso. Querem saber? Adquiram o livro de um escritor profissional. Nos vemos na próxima e até mais.